Bom, dentro desse contexto de obesidade e saúde mental, tem aproximações e diferenças conceituais que são muito importantes de serem postas, né? Então, a gente tem que partir do pressuposto de que a obesidade, ou mesmo a obesidade severa, não é uma doença mental. A etiologia dela inclui diversos outros fatores e determinantes, genéticos, metabólicos, né? Tem os psicológicos, mas ela é uma doença que se caracteriza por um excesso de gordura no organismo associado a doenças graves associadas, né? A obesidade, como a hipertensão, diabetes, por exemplo, são letais, e justamente porque são letais, existe uma metodologia vamos dizer, mais radical e imediata de intervenção, que é a cirúrgica. Agora, existe sim uma maior incidência, prevalência de psicopatologias nos pacientes superobesos em relação aos que sofrem, por exemplo, de obesidade grau 1 ou a população geral. Então, essa correlação, ela existe, né? É muito difícil você perguntar para um cirurgião isso, mas do ponto de vista assim, de quando você começa a conversar com o paciente, você sente, por vezes, uma angústia e uma necessidade desse paciente que ele traz para você algum problema. Ele traz situações da vida dele ou do que ele está passando, e muitas vezes até a gente gasta bastante tempo conversando com o paciente para entender o que esse paciente está buscando, o que ele veio nos procurar. A gente sabe, claro, que é para tratar a obesidade, mas ele tem essa necessidade de falar sobre ele, seja no âmbito pessoal ou profissional, alguma coisa que levou ele a tomar a atitude de nos procurar. E a gente vê diferentes graus, claro, de ansiedade, de transtorno de saúde mental, até de depressão, ou mesmo pacientes que já vêm em tratamento de ansiedade e depressão, tomando medicamentos já há algum tempo, outros que já passaram por períodos de tratamento e agora estão em equilíbrio de alta. Então, a correlação dos pacientes dos diferentes graus de obesidade, é claro que o superobeso é maior, mas diante desse contexto também de vida moderna que a gente vive hoje, é muito claro para mim que existe sim questões de saúde mental, seja de ansiedade, depressão e outros, que precisam buscar tratamento e acompanhamento. A depressão é considerada uma comorbidade pelo Conselho Federal de Medicina, né? Mas penso eu que se trata de uma definição que pode ser mais bem debatida entre psiquiatras, psicólogos, eventualmente entre o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia, né? Porque se existe sim uma correlação, né, entre perda de peso e diminuição da sintomatologia depressiva, isso tem estudos estatísticos nos Estados Unidos, epidemiológicos, que mostram isso, né? Quer dizer, então, uma pessoa que sofreu de depressão e era obesa a ponto de precisar de uma cirurgia bariátrica, fez a cirurgia, perdeu peso, o resultado dessa pesquisa mostrou que houve uma atenuação, né, do quadro depressivo desses pacientes, certo? O que a gente tem que tomar cuidado é para não tomar um tratamento para perda de peso, seja cirúrgico ou não, como um tratamento para depressão. Não faz o menor sentido isso. Isso é algo que conceitualmente não é assertivo, né? Mas existem essas correlações, elas são postas, né? Mas eu fico pensando que na prática clínica, né, com cirurgiões que eu observo, é justamente as doenças graves, como hipertensão, diabetes, esteatose, né? Enfim, tem tantas doenças que são que colocam em risco a integridade física do paciente, que estão ali inseridas no contexto do paciente, que é isso que o cirurgião está olhando. E essa é a razão pela qual existe a cirurgia bariátrica, né? Então, isso se sobressai em relação à depressão. Agora, a depressão, você está falando de depressão, mas tem compulsão alimentar, transtorno de ansiedade, tem outras psicopatologias associadas. A gente tem o compromisso com o paciente de identificar isso e também propor um cuidado amplo, integrado, né?
Até porque, se isso não é devidamente cuidado ou tratado por um psicólogo ou psiquiatra, isso pode trazer problemáticas futuras para o paciente. Por exemplo, 20% dos pacientes voltam a sofrer de obesidade entre 5 e 10 anos de pós-cirúrgico. Né? Tem alguns pacientes, por exemplo, compulsivos, que vamos dizer, a compulsão alimentar está presente em 30% dos pacientes que nos procuram, em média. Né? Se isso não é devidamente tratado, o que acontece com essa impulsividade, com essa dimensão compulsiva do paciente? A gente observa que, para alguns poucos, isso vai para o campo da bebida alcoólica, que é gravíssimo. É um pouco mais letal que a obesidade, né? Mas, assim, até chegar nesse ponto, tem um componente destrutivo, social e relacional enorme, o alcoolismo, né? De forma que eu penso que o pior resultado, né, de um paciente que se propõe a fazer cirurgia e escapa a esse cuidado psíquico, porque ele acabou não aderindo a esse trabalho com psicólogo ou psiquiatra, eventualmente ele se inserir no campo da bebida alcoólica. Né? Mas tem a questão do ganho de peso, isso é uma menor parte dos pacientes considerando o todo, né? Mas o nosso compromisso com o paciente é identificar esses aspectos psíquicos e propor essa continuidade. No Instituto Garrido a gente oferece gratuitamente mensal um grupo de apoio psicológico, que é interessante, porque aquele paciente que eventualmente não se engajou inicialmente num trabalho psicológico, ele pode, em qualquer momento, né, acessar esse grupo, porque percebe que não está bem. E o psicólogo que está ali inserido, lidando com essa dinâmica desse grupo de apoio, pode direcionar de novo esse paciente para um cuidado mais específico. Tem psicoterapia de grupo que a gente oferece, psicoterapias individuais, além de parcerias com outros grupos que oferecem esses trabalhos psíquicos, na eventualidade do paciente não, por exemplo, geograficamente não ser possível para ele, ou financeiramente não ser possível para ele trabalhar conosco. Mas a gente tem esse compromisso ético de encaminhar e de direcionar, né, o paciente para esse cuidado específico. É complexo. Eu acho que é fundamental a gente ter dentro da nossa estrutura de trabalho esse cuidado de saúde mental. E você identificar quando esse paciente vem te buscar com as avaliações, seja psicológicas, seja com um psiquiatra, o que esse paciente apresenta no momento, ou se ele já tem uma tendência, algum fator que pode desencadear ou levar ele a ficar mais ansioso, ou desenvolver um quadro de depressão, ou seguir para algum outro caminho, é fundamental da gente buscar isso, né, essa alternativa. A ansiedade e a compulsão pode ser gerada por vários motivos, tá? Não existe uma correlação direta da cirurgia para isso, e o importante é a gente identificar nesse paciente e customizar o tratamento para ele, entender a necessidade dele antes da cirurgia e principalmente depois. O paciente precisa entender, assim como na doença obesidade ou em algum problema de saúde mental, que ele precisa buscar o tratamento, ele precisa ser visto, ele precisa fazer um acompanhamento. Não é porque o paciente operou ou fez um tratamento simultâneo psicológico que pronto, está tudo resolvido, porque ele tem a vida inteira pela frente. Isso não é algo que tem cura, ou que está resolvido, ou que vira uma chave. É importante ele saber que existe esse problema, que ele tem dentro do Instituto uma estrutura que ele pode contar e que ele pode buscar a qualquer momento que ele precise esse acolhimento, esse tratamento que eventualmente ele pode precisar. Em algum momento da vida pode acontecer algum problema na vida da gente que você fica mais vulnerável. E às vezes é nesse momento que você acaba indo para uma compulsão alimentar ou para outras questões. Então é importante que você possa identificar isso e buscar esse tipo de tratamento em profissionais que podem te acolher e te orientar quanto a isso. A depressão é uma psicopatologia que tem essa definição própria, com esse nome que nós temos familiaridade,
mas ela tem, na sua particularidade, diferenças muito importantes, muito relevantes, né? Então, tem mecanismos psíquicos repletos de projeções e cisões próprios de uma organização psicótica, que é mais adequado, na minha visão, um tratamento psiquiátrico. Eu acho que esse terreno de depressões mais graves, as psicoterapias psicodinâmicas têm uma proposta de intervenção cujo resultado eu entendo que não é tão bom, né, comparado, por exemplo, com outros tipos de depressão que são mais leves e que são muito comuns, aí são as mais comuns, né, relacionadas, por exemplo, a situações em que a pessoa teve uma perda de uma pessoa querida, uma crise no casamento, um problema no filho, situações no trabalho, que a pessoa teve uma certa desvitalização, até com às vezes, crises, né, de sentido de vida, em que a psicoterapia psicodinâmica vai muito bem, porque ela justamente trabalha com linguagem e construção de sentido, né? Então, depende, né, de como a gente analisa a especificidade daquele quadro depressivo. Então, sintetizando, quanto mais grave eu penso que maior o terreno da psiquiatria. Quanto mais leve, maior o terreno das psicoterapias. E, no caso, particularmente, penso que é a psicodinâmica. No meio do caminho, é possível trabalhar em conjunto. Aliás, na verdade, é possível trabalhar em conjunto mesmo nas extremidades, porque a gente tem que considerar como que o paciente lida também com os tratamentos. Às vezes o trabalho conjunto é melhor, às vezes vai melhor com o psiquiatra, às vezes vai melhor com o psicoterapeuta. Vamos dizer assim, nessa gama de possibilidades que existem entre os extremos de uma gravidade maior de depressão, uma depressão mais leve, né? E aí a gente tem que ter a humildade de entender que, às vezes, o paciente caminha melhor com uma metodologia em relação à outra, né? Tem pacientes que não têm familiaridade, não se sentem à vontade para livremente trazer as suas associações para falar da sua vida, não conseguem seguir isso muito adiante. Tem aqueles que, por mais que a gente indique, não quer passar com o psiquiatra, de jeito nenhum, né? Então, assim, tem a particularidade de cada um, que a gente tem que, de alguma maneira, aceitar. Ninguém é obrigado a passar por um tratamento, que a gente pode fazer eticamente e indicar aquilo que a gente julga ser o melhor, né? E tem o paciente que vai tomar as suas decisões. Agora, de qualquer forma, uma vez o paciente iniciando um trabalho com qualquer um desses profissionais, né, importante destacar também que tem a psicoterapia cognitivo-comportamental como uma linha de trabalho metodológico, que também tem resultados muito relevantes, né, que por vezes é isso, o paciente ele caminha melhor por uma metodologia em relação à outra. E é essa, vamos dizer, percepção que um profissional tem que ter ao eventualmente poder encaminhar então para um outro colega que trabalha de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que sim, em parte sim, mas isso pode ser só um fator, né, que essa pessoa tenha desenvolvido algum tipo de transtorno de saúde mental. Na prática, a gente vê que é bastante frequente, cada vez mais, com o aumento e a incidência da obesidade, existe uma correlação direta com o aumento das doenças ou transtornos de saúde mental, como ansiedade, compulsão e depressão. Tanto é que grande parte dos pacientes já vem conosco com histórico de tratamento, de ter passado por algum tipo de tratamento para ansiedade ou para depressão, ou burnout, algum tipo de problemas que eles necessitaram de um auxílio, de um tratamento psicológico ou psiquiátrico, alguns já tomando medicamentos, já fazendo psicoterapia, ainda continuam fazendo, porque entenderam que isso traz uma melhoria para eles. E a obesidade acaba também sendo um componente que dificulta para esse paciente manter uma estabilidade. E quando ele vem nos procurar e a gente faz o tratamento quando indicado e ele começa a ter resultados e parte desse problema também sendo solucionado, sendo controlado,
a gente observa assim que isso traz uma melhoria na qualidade de vida do paciente em vários aspectos, né? E isso claramente a gente vê no pós-operatório, que pacientes que continuam a proposta terapêutica, com psicoterapia, tomando seus medicamentos ou não, eles tendem a ter um resultado melhor, porque estão estáveis. Tá? Ele consegue se enxergar de uma forma melhor, ele consegue melhorar sua autoestima. Então, com isso, ele consegue desenvolver as coisas que ele precisa fazer na vida, as funções, as suas habilidades, os seus desafios, de uma forma menos difícil. Ele consegue rapidamente se encaixar nisso e seguir a vida dele para frente. Então, a obesidade deixa de ser um fardo muito pesado. Não que ele esteja totalmente isento disso ou nunca mais ele vai ter isso, mas ele está mais controlado e consegue administrar melhor isso. A família e amigos têm um papel importante de sinalizar para a pessoa que ela está em dificuldades, né? Indicar que busque um profissional, estamos falando do campo da obesidade, então essas articulações entre depressão, compulsão alimentar e transtorno de ansiedade, acho que a sua pergunta está relacionada a isso, né? Como isso se insere no campo da obesidade, e a família ali, então, vai sinalizar para o paciente. Às vezes o que eu quero dizer é, não necessariamente o paciente vai chegar no primeiro profissional sendo psicólogo ou psiquiatra, pode ser que encontre o Dr. Elias, por exemplo, cirurgião, né, numa primeira conversa sobre uma sinalização, né, que a família, a pessoa está muito obesa, está com dificuldade de caminhar, está muito ofegante, não é bom passar com um médico, mas eventualmente esse primeiro médico pode ser o Dr. Elias, né, e que uma vez chegando, né, com o cirurgião, esse cirurgião também vai reencaminhar, porque ele identifica claramente, né, está aqui presente na fala do Dr. Elias, né, ele identifica uma problemática na vida das pessoas, e que esse direcionamento para o psicólogo ou psiquiatra se torna fundamental para que a pessoa possa cuidar desses transtornos associados, né, e que por vezes tem relação com a obesidade, às vezes vem independente, né, isso, vamos dizer, essa análise e essa definição fica muito clara ao longo do tratamento. Por vezes, uma análise primeira não permite que a gente possa, com muita clareza, fazer essas distinções. Então a família tem esse papel importante, por um lado, por outro, a gente também tem que pensar que, por vezes, o adoecimento das pessoas está justamente relacionado com as problemáticas familiares, com as relações amorosas, né? E que justamente, né, quer dizer, não se submeter a essa fala da família, por vezes, está dentro de um caminho de pensamento essencial para a pessoa se reposicionar em relação a esse grupo que está no seu ao redor. É quase como se, às vezes, também o paciente que adoece fosse um bode expiatório de problemáticas familiares, por exemplo, que ficam todas, né, direcionadas para aquela pessoa especificamente. Mas isso aí é um trabalho de médio e longo prazo que vai aparecendo, por mais que se diga isso, né, vamos ver, nos primeiros encontros não faz sentido nenhum para o paciente, é ele que vai estabelecendo, né, ao longo do trabalho, de um pensamento, né, a constatação, vamos dizer assim, de problemáticas que possam permear essa situação que eu trouxe. Nenhuma dúvida que o tratamento tem que ser em conjunto, né? O cirurgião, ele pode sim ser um meio de identificar o que esse paciente está buscando, porque é muito comum a gente, numa consulta, buscar entender realmente o que o paciente precisa, o que ele está querendo, né? E na grande maioria das vezes, a gente vê que existe um componente de saúde mental e emocional, tá? Hoje, visto que a obesidade ainda tem um estigma e um preconceito cultural muito forte no nosso dia a dia, na população em geral, e que ele mesmo não se considera uma pessoa com uma doença. E isso acaba causando muitos problemas para ele. Então, essa conversa, você
identificar, você olhar nos olhos do paciente, perceber realmente o que ele está buscando e mostrar para ele que você pode ajudá-lo, que você tem gente e profissionais dentro da estrutura do Instituto que ele pode contar com isso, e eu tenho certeza que isso vai ser trabalhado com ele. Isso, de alguma forma, pode auxiliar. O cirurgião é só um meio, uma peça dentro de um tabuleiro, tá? Desse universo todo do tratamento da obesidade, que vai auxiliar ele a chegar no objetivo, na meta dele, certo? Então, é super importante que o paciente... É comum o paciente achar que o cirurgião vai resolver todos os problemas. E também, às vezes, o próprio cirurgião acha isso, tá? Existe essa situação. E vê só aquela questão da obesidade, mas é algo que a gente tem sentido e tendo uma sensibilidade melhor ao longo desses anos de contato com os pacientes com a doença, a obesidade, que a coisa é muito mais complexa, né? Então, a gente busca esse acolhimento, identifica a questão e divide, compartilha com todos da equipe para tratar o paciente como um todo. Com isso, ele vai, com certeza, ter um tratamento de excelência, né, dentro do que ele vem buscando. Bom, eu penso que a nossa função individual, cada profissional, com todo o seu estudo, suas qualidades, suas características próprias, né, vai expor para o paciente a ideia, né, da equipe multidisciplinar e as especificidades dentro de cada área, né. É muito importante que o paciente ele preste atenção nisso e ele vá se tornando, vamos dizer assim, um agente de mudança também, né? Não um paciente passivo, né? Mas um paciente ativo, porque a gente vai precisar disso para que, em longo prazo, a gente constate que o projeto inicial de tratamento, esse tratamento integrado, foi efetivo e com um resultado muito bom. Por vezes, conforme o paciente vai passando com todos os profissionais, eles me perguntam, bom, mas se eu fizer psicoterapia, se eu começar um trabalho nutricional, se eu fizer alguma atividade física, então para que a cirurgia? Né? E é importante que a gente possa também transmitir para o paciente de que o tratamento clínico, ele tem muitas limitações no que diz respeito à perda de peso. Então, se tem um paciente, por exemplo, que chega até mim com compulsão alimentar, eu tenho recurso para trabalhar a compulsão alimentar? Tenho. Já aconteceu algumas vezes dos pacientes não quererem fazer a cirurgia bariátrica, mesmo ter todas as indicações, porque o paciente precisa ter a convicção com ele mesmo de que aquilo vai ser fundamental para ele e de que ele compartilha daquilo. O paciente pode ainda ter dúvidas, ou querer esperar um pouco, ou tentar de outras formas, e a gente respeita isso. Respeita a essência do nosso trabalho com relação ao paciente. E já aconteceu de alguns tentarem, mesmo a gente comunicando, de que é improvável que o resultado aconteça. Então, só aqui exemplificando um pouco um paciente que nos procurou como equipe, pesava 160 quilos, e ele nunca tinha se proposto a fazer um tratamento clínico e quis tentar. E mesmo a gente colocando que seria improvável o resultado dele deixar de ser obeso, pensando clinicamente, ele se propôs a isso. Um paciente que eu atendi por 4 anos. E depois do primeiro ano, ele já não tinha mais compulsão alimentar. É um paciente que pesava 160 quilos. Depois de 2 anos, ele passou a pesar 145. Ele tinha apneia do sono como única doença associada à obesidade, apesar dos 160 quilos. Ele era jovem. Continuou tendo, atenuou um pouco a apneia do sono. Mas veja, ele pesava 145 quilos. Eu até considero que o tratamento clínico como um todo, que envolvia também um acompanhamento médico clínico e com nutricionista, foi muito bom. Às vezes não acontece assim, às vezes estabiliza, a pessoa deixa de ser compulsiva, mas não perde um grama, né? Então, o tratamento clínico, ele tem limitações. É importante disso ser posto também. Não é à toa que existe a intervenção cirúrgica, né? Porque se fosse fácil, clinicamente, a presença do cirurgião apareceria muito pontualmente. Mas é difícil, então, por vezes, é importante o paciente entender, porque às vezes ele também pensa o seguinte, bom, então, mas agora que eu vou fazer a cirurgia, então dá para abdicar dos demais. Não dá para abdicar dos demais, né? Principalmente, por exemplo, no meu caso, se
existem questões, por exemplo, relacionadas à compulsão alimentar, ou um quadro depressivo de outra natureza, ou transtorno de ansiedade, porque faz parte do todo, vamos dizer, de uma perda de saúde geral do paciente. Né? Tem essas integrações da saúde mental com a saúde fisiológica, mas nós estamos falando de uma unidade psicossomática, de alguma maneira, né? Isso vem integrado. Então, esse trabalho como um todo é essencial que se dê continuidade ao longo do tempo, o paciente precisa entender isso. Não é uma transmissão fácil de ser feita, mas a gente se esforça enormemente para isso. Eu queria deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Eu, Pedro, trabalhamos já há muitos anos no Instituto. O pai dele, o professor Garrido, é responsável por estarmos aqui. E dizer que se você está buscando algum tipo de tratamento por controle da obesidade, seja qual for o grau de obesidade que você tenha, ou comorbidades associadas, ou problemas de saúde mental, como a gente discutiu aqui, nos seus diferentes graus, ansiedade, depressão, enfim, hoje, da forma com que a gente vive, com conteúdo e informações a todo tempo, a gente precisa parar muitas vezes, filtrar o que realmente é importante para a gente, o que a gente está buscando na vida, e dizer que nós no Instituto estamos aqui para lhe ajudar, estamos à disposição com toda a equipe multidisciplinar de psicologia, de nutrição, de endocrinologia, toda a equipe cirúrgica que nós temos, e atendê-lo, identificar qual a sua necessidade, o que você está buscando, acolher e oferecer um tratamento multidisciplinar para que a gente prepare você para qualquer que seja esse tratamento e acompanhe depois. Como o Pedro falou, é importante a gente fazer um acompanhamento e buscar esse equilíbrio dentro do contexto da vida que a gente tem hoje, profissional e até familiar, que é difícil esse equilíbrio, as nossas obrigações, e que a obesidade deixe de ser algo tão difícil para você. Então, que isso possa ficar mais leve e que você possa ter uma vida mais tranquila, seja de saúde, com um prognóstico melhor, tanto de saúde física como mental, e a gente está aqui para poder lhe acolher e oferecer todo esse tratamento. Obrigado.